Oi, gente, olha, nós estamos juntos de novo, aula de arte, tá? Então não esquece, a arte a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar. Não é uma coisa que a gente acorda de manhã e se transforma num grande artista, não, tá? Então pesquisa, estuda e aprende arte, tá? Porque a gente só começa a valorizar as coisas que a gente conhece e que a gente aprende, tá? Então dá uma olhadinha no tema de hoje. No tema de hoje, nós vamos falar sobre a análise de imagens. Então, nós vamos analisar imagens artísticas, nós vamos aprender a fazer uma leitura visual. Professora, e a gente aprende a ler uma imagem com certeza, tá bom? Do jeito que a gente aprende a ler nossas letrinhas lá, vai juntando o alfabeto, as vogais, quando a gente se dá conta, a gente aprende, tá? Quem ainda não aprendeu, então vai lá, faz um esforço, porque a leitura depende também dessa análise, dessa observação. Só lembrando um pouquinho, as letras são linhas, tá? Quem quiser aprender os recursos visuais, nós temos uma aula lá sobre os recursos visuais. Então, para as letras, palavras se juntarem, a gente precisa de um recurso visual da arte chamado linha. Então, não esquece disso e estuda lá. Então, vamos para a nossa análise de imagem, tá? Eu trouxe aí para vocês, ó, também trouxe para os sextos e sétimos anos essa imagem, tá? É o Abaporu. O Abaporu é uma obra. Sim, e aí, o que é que tem mais dela aí? O que é que está falando? O que é que está mostrando? O que é que está dizendo? A gente não tem muita informação aí, né? Ah, isso é só qualquer imagem. Pode ser qualquer imagem. Mas no nosso caso, na aula de arte, né? E para a representação do Brasil no mundo, isso é uma referência da arte brasileira, tá bom? O Abaporu. O que é que tem a ver com análise de imagem? É necessário a gente aprender a observar e a entender como a imagem existe, por que existe, o que ela significa, como eu vejo e o que eu entendo, tá? Oitavos e nonos, isso é importantíssimo para vocês. Por quê? Porque quando vocês fazem uma prova e tem uma imagem, tá lá um texto de português e uma imagem, uma charge, não sei, né, uma caricatura, você vai ter que olhar, você vai ter que ler, né, normal, como a gente lê juntando palavras, né, e você vai ter que ler a imagem. Pode não ter nenhuma palavra, mas o que é que essa imagem está dizendo? O que foi que a professora pediu que tem uma coisa a ver com a outra, né? E na arte, como é que eu aprendo a fazer uma leitura visual, né? Na arte, na vida e nas outras disciplinas. Então vamos lá. Então, ó, tem aí um quadro para vocês cheio de letras. Poluída aí, né? Mas aí eu preciso que vocês pelo menos prestem atenção. Se não vai ler, escuta, tá bom? Escuta aí, a professora está fazendo alguma coisa, continua fazendo, mas escuta, né? Daqui a pouco eu vou precisar que vocês olhem. Então, olha só. Na análise de imagens de obras de arte, a gente precisa entender, saber e reconhecer o título, o artista, a data, a técnica, o tamanho, que a gente fala diâmetro porque tem esculturas, tem arquitetura e aí a gente tem várias designações, tá bom? E aí, o que é que você está vendo? Que mensagem o artista está passando para a obra, pela obra, para você, para mim, para todo mundo que está observando? E a gente vai trabalhar o último conteúdo que é recriação, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai tentar entender. Dá uma olhada, hoje eu preciso bastante que vocês deem uma olhada. Lembra, a leitura visual. Então, para um pouquinho agora e dá uma olhada nessa imagem aí. O título, tá? Nós temos nome, todas as pessoas são iguais. Mas se a gente não tiver o nosso nome, a nossa identificação, como é que a gente ia, né, se comunicar e entender quem era quem? Então, na arte acontece do mesmo jeito. A arte, ela tem um nome, ela recebe um nome, só que como não é uma pessoa, a gente chama de título, certo? E o título o artista escolhe. Então, o título nada mais é do que o nome que o artista pensou para a obra. Então, ele terminou ou começou pensando naquela obra, geralmente é igual à redação. A orientação para a redação é a seguinte: termina a redação, termina o texto, depois você coloca o título, tá? Na maioria dos casos, o artista não tem uma regra específica, mas na maioria dos casos, o artista, ele pensa, produz a obra, porque quando a gente começa a pensar, a gente começa a produzir. Mas aí, de repente, muda tudo.
né? Então, geralmente a gente deixa o título da obra para o final também, tá? Então, aí nós temos o Grito, de Mante, o Abaporu, de Tarsila do Amaral, e um grande painel que não está no Brasil, quer dizer, nenhum desses três estão no Brasil, mas de um grande artista chamado Cândido Portinari, que inclusive já conversamos sobre ele, e Guerra e Paz, né? Então aí o título, não esquece que o título é o nome da obra. O artista, e aí, gente, o artista, ele também está ligado à obra e está ligado ao nome da obra. Muitas pessoas, principalmente no meio artístico, dizem assim, ah, eu tenho um Portinari. Tem que ser bem rico, né? Porque um Portinari é bem caro, bem caro, bem caro, bem caro. Mas, bem, se eu tenho um Portinari, eu tenho um trabalho que foi feito por Cândido Portinari. Então, o artista é quem fez a obra. Então, nós temos aí 3 obras de 3 artistas. Tarsila do Amaral, Abaporu, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e Portinari, Os Retirantes, tá? Volto a lembrar, é necessário que a gente entenda que a gente está fazendo uma análise da obra, tá? A gente está observando e entendendo cada passo. Mas quando a gente faz isso, a gente faz automático, é tudo junto, tá? Mas é um processo que o nosso cérebro precisa entender. E aí nós temos agora a data. Por que é tão importante? Porque a data foi quando o artista assinou a obra. Quando ele terminou a obra, ele colocou a data que ele concluiu, tá? Quando tiver assim sem data, é porque a gente não tem especificação da data. Mas por que a data é importante? Olha só, nós temos aí o Abaporu, feito em 1928, e temos os Retirantes de 1944, tá? Lá nos Retirantes, se você for estudar um pouquinho da história, né, dos brasileiros, do Brasil, em 44 a gente teve um problema muito grande, uma seca muito grande, e as pessoas começaram a sair do norte do país, norte, nordeste, principalmente nordeste do Brasil, e foram para o sul tentar a vida, ganhar dinheiro, buscar comida, água, porque no nordeste já não tinha, certo? Então, além de Portinari mostrar uma obra artística, ele também mostrou uma realidade, um fato que acontecia na porta da casa dele. Ele via, quando pequeno, a mãe doando comida para aquelas pessoas que chegavam com trouxas de roupas, com sacolas, enfim. É uma parte muito triste da história do Brasil, tá? Mas é uma parte da história. Então, uma parte da história a gente precisa conhecer, entender e tentar fazer com que isso não se repita. Por isso a gente depende tanto de vocês, adolescentes, crianças, porque com vocês o futuro com certeza vai ser melhor. Mas para ser melhor, gente, vamos tentar estudar um pouco, se dedicar, sabe? A gente tem 24 horas num dia. Então, pega lá pelo menos 1 hora de estudo, ó, 24. Você ficou com o resto de 23 horas aí para fazer, né, ajudar a família, enfim, fazer várias coisas, tá? Liga para o professor, pede ajuda, manda um WhatsApp, vai na escola que a gente está preparado para ajudar vocês, tá bom? A gente está sempre preparado e à disposição. Então, não esquece, tenta separar aí 1 hora de estudo, tá? E entende que a data na obra, na análise de obra é importante porque a gente entende o contexto do que estava acontecendo naquele tempo. Aí nós temos uma outra slide, trazendo para a gente a técnica, né? A técnica, ela está dentro do material e do suporte utilizado para fazer a obra. Se eu tenho uma obra para fazer, então eu tenho um suporte, um lugar. Faz de conta que eu vou fazer uma tela, uma pintura, que é o que eu faço, eu pinto. Vou pintar nesse quadro. Esse quadro vai ser o suporte. Só que eu não pinto com as mãos, né? Eu preciso de um material. Então, que material eu vou usar para pintar no suporte? Aí eu preciso pensar. Por quê? Porque se eu colocar tinta guache aqui, não vai funcionar. Se eu pegar um carvão para desenhar aqui, não vai funcionar. Se eu pegar, eu vou ter que pegar uma tinta específica para usar aqui, certo? À base de óleo ou alguma coisa, né, que realmente suporte, receba esse material, tá? E aí nós temos novamente o Grito de Mante e os Retirantes de Portinari. Uma das obras, que é a de Portinari, é óleo sobre tela. Quando a gente escutar óleo sobre tela, não é uma garrafa de óleo, tá? Quando a gente escuta óleo sobre tela, a gente vai sempre estar se referindo à tinta.
tinta a óleo. Se for plástica, sobre tela. Tinta plástica sobre tela. Sobre quer dizer o suporte, tá? Então, se eu usar tinta a óleo aqui, vai ser tinta a óleo sobre madeira, porque isso aqui é madeira, tá? E aí, a outra obra, O Grito, que também é um ícone, né, das obras de arte, ela foi óleo sobre tela, têmpera, que é um tipo de tinta feita em casa, e pastel sobre carvão. Então, quando a gente escuta pastel, também não é um pastel que a gente come lá, não, tá bom? Pastel é como se fosse um giz de cera. Um giz de cera bem macio, bem oleoso. Então, é uma técnica artística de desenho. A técnica é específica para cada suporte, tá bom? Então, não esquece disso, que a técnica é importante. É importante também por quê? Porque também a gente entende o período que foi criado. Lá na pré-história, gente, qual era a técnica que ele usava? Qual era o suporte? O suporte eram pedras. E qual era a técnica, o material utilizado? Sangue de animais, carvão, óxido de pedras. Então, se eu tenho uma obra artística que tem esse material, a característica é rupestre, né? No período rupestre. Então, a gente precisa entender as técnicas que elas também fazem parte desse entendimento e da leitura que a gente faz da imagem, tá? Então, nós temos aí, ó, o diâmetro, o tamanho da obra, tá? Nós temos pinturas também. Aí, olha só a diferença. Para vocês terem noção da como é importante a gente saber o tamanho também. No Abaporu, nós temos 85 centímetros por 72 centímetros. Então, se eu pegar uma fita métrica em casa, qualquer coisa aí, aquelas fitas de pedreiros, que eu esqueci o nome daquelas fitas. Bem, vocês devem lembrar aí, qualquer coisa me lembra que 85 centímetros e 72. Então, eu vejo lá o tamanho, consigo ver. Agora, o outro quadro, que é Guerra e Paz, de Portinari, olha só, ele tem 14 metros por 10 metros. Então, olha o tamanho dessa obra. Então, 14 metros, então, eu tenho que medir pelo tamanho da rua, né? Para a gente ter noção do tamanho dessa pintura que o artista fez. O período também é importante, por quê? Porque nesse período, 1952 e 1956, o que é que Portinari quis dizer com uma obra chamada Guerra e Paz? Né? Se eu, professora Messia, que sou artista plástica, faço uma pintura hoje pedindo saúde, né, para todos, o que é que eu estou pedindo? Que acabe com esse vírus, que a vacina chegue o mais rápido possível. Então, tem todo um contexto histórico na data para a gente saber o que estava acontecendo, tá? E aí vem uma coisa agora que eu preciso que os oitavos e nonos, eles saibam, entendam, pensem. É a descrição objetiva, tá? Quando eu faço uma descrição, e aí isso vai para propaganda e publicidade, tá, gente? Vocês aí que estão comprando o que não querem, né? Consumindo aquilo que não podem, inclusive eu entro nesse meio. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não pensa, a gente não faz uma análise, a gente não observa a imagem. Então a gente às vezes, por não observar, por não fazer essa análise, a gente não faz tudo ao contrário, porque quando você vê uma propaganda, você vê uma coisa linda, maravilhosa, deliciosa. Aí quando você vai lá, que você vai comprar, e você, hã? Que decepção, né? Por quê? Porque às vezes está lá descrito na imagem o tamanho, o peso, a forma, a cor daquela imagem que estava na propaganda. Então, às vezes tem nada a ver, né? Você compra um hambúrguer, por exemplo. Você vê lá aquele hambúrguer lindo, aquela foto maravilhosa, deliciosa, dá até fome, até de lembrar a imagem. Mas quando você compra, você olha assim, fuxi, que decepção, que negócio, né? Então, por quê? Porque a gente não pensa muitas vezes e não analisa a imagem. E aí, essa descrição objetiva é justamente isso. O que eu estou vendo na imagem? O que é que eu estou vendo? Ah, eu estou vendo só um monte de gente magra aí nessa imagem. Dá uma olhadinha aí nos retirantes de Portinari. Será que eu só estou vendo isso? Dá uma olhada novamente. Ah, professora, eu estou vendo que é uma família. Você já está vendo melhor. Então, dá uma olhada mais. Ah, professora, eu estou vendo que eles estão carregando trouxas de roupas, eles estão aí parecendo que estão andando.
saindo de algum lugar, então você já está começando a observar. Ah, professora, eu estou vendo o céu lá atrás. Olha só, na descrição objetiva é aquilo que eu vejo. Professor, o chão, olha o chão como é que está dessa imagem. Então, olha o que a gente já está fazendo. A gente já está fazendo uma descrição objetiva mais apurada. Por quê? Porque a gente olhou melhor, gente. Então, aprendam a olhar, a observar. E aí, nessa fase da análise de obras de arte, da leitura visual, a gente faz a descrição objetiva, tá? E aí, nós vamos para descrição subjetiva, tá? E o que é uma coisa subjetiva? Né? Uma coisa que ela não vai ter uma definição objetiva. Ela vai ter uma descrição subjetiva, aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo, né? Então, o que eu acho, o que eu vejo, vai depender da minha vivência, do que eu estudei, do que eu vi, do que eu li, né? Então, quando eu olho essa outra obra aí do Abaporu, eu posso achar, ah, essa obra não tem nada a ver, não sei para quê, não sei por quê, né? Mas quando a gente começa a fazer uma análise subjetiva, a gente começa a ver por que essa imagem tem o pezão, né? Porque tem esse braço, porque tem esse cacto está relacionado a quê? Esse sol forte, esse chão, esse céu, né? Então, essa obra é um ícone da arte brasileira porque ela representa as cores do Brasil, ela representa o jeito brasileiro, ela mostra para as pessoas de outros lugares que a arte brasileira é colorida, é animada, é feliz e que a gente pode sim devorar essas outras obras, né, no sentido figurado, e colocar a arte brasileira em primeira mão, em primeiro lugar, em primeira opção, mas para isso a gente precisa conhecer. Então, a análise subjetiva é particular e intransferível, tá bom? Então, cada um vai ter sua análise subjetiva. E aí nós vamos trabalhar com a recriação, né, que é a última fase, e aí nós vamos para a nossa produção. Vocês viram que a gente levou um tempão para fazer isso. Quando a gente aprender tudo isso, a gente faz isso automático, tá bom? E aí a gente já vai para a recriação. E o que é recriar? É fazer uma nova imagem, se inspirando na obra do artista, mas fazendo uma nova obra sua. Quando eu falo reprodução da obra, é porque não é a obra original. Então, é a cópia, a gente vai sempre chamar de reprodução, tá? Aí, olha só o Abaporu. Haha! Olha só o que esse artista fez com o Abaporu. Eu achei muito legal, ficou muito massa. E vocês estão percebendo que ele não perdeu a característica do Abaporu, né? Mas o que foi que ele fez? Colocou uma coisa moderna, contemporânea, uma coisa que realmente está dentro do universo dos jovens, né? Então, você também pode fazer isso, vai ficar bem legal. Tira uma foto, manda para o professor, que ele manda para a gente aqui, e eu mostro aqui para vocês, tá bom? Aqui tem um pouquinho da obra Retirantes, que a gente não vai conversar muito sobre ela, da obra Abaporu. E aí, nossa tarefa de casa. Tarefa de casa, pode tirar uma foto aí, um print, tá bom? Quem está no computador, tira aí um print. Quem está no celular também dá para tirar um print da tarefa de casa, tá? Essa tarefa vale para todas as disciplinas. Portanto, vocês podem pegar qualquer livro. Livro de português, livro de matemática, livro de ciência, livro de história. Escolhe uma imagem lá. Essa imagem, ela vai trazer um título, ela vai trazer um artista, vai trazer uma data, uma técnica, um tamanho, certo? Se por acaso tiver lá sem título, então você não bota um tracinho, não tem título. Nem sempre o artista vai querer botar título, tá? Então, o artista nós vamos ter que ter, pode ser uma fotografia, é uma obra de arte, uma escultura é obra de arte, uma pintura, um desenho, um grafite, certo? Então, a obra de arte, ela não se resume em pintura, tá? A arte não é pintar e desenhar. Tem um universo aí, sabe? Pode ser uma música, tá? Então, vocês podem escolher qualquer linguagem artística. Lembra que a gente já estudou isso? As linguagens da arte. Então, música, teatro, dança, artes visuais, arquitetura, cinema, pode ser um filme? Pode. Então, vai lá. Procura o título, o artista, a data, a técnica, o tamanho. E aí, ó, não esquece o que você está vendo na obra. No caso do filme, você pode usar só o encarte de propaganda, tá?
o que ou qual ou como o artista quis passar essa imagem para você, que é a descrição subjetiva. O que é que você está achando? O que é que você diz dessa obra? É você, o que você acha da obra, tá? E aí faz uma recriação, né? Pode ser também uma música, pode ser uma escultura, pode ser uma pintura, tá? Pode ser um desenho. Recriar e você fazer do seu jeito. Não esquece, tá? A arte é importante não só para a disciplina de arte, mas para a nossa vida, tá? Para a gente criar uma consciência, aprender a ver, aprender a pensar, aprender a analisar e aprender a produzir. Então, quero ver vocês produzindo aí. Manda pra gente o resultado que a gente mostra aqui, tá bom? Quero ver. Ó, tchau, até a próxima aula.